aqui para gravar. Agora sim, isso aí. Agora sim. Entrou bastante gente, né? Quer dizer, Rafaela também entrou. Kathleen também. Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Kathleen. O tempo não está muito frio, né? O tempo está até tranquilo. Rafaela, beleza? Mas a gente vai falar um pouco hoje de frio, né? Esse capítulo que conclui o livro 2B, ele fala de um tema que não é muito abordado, né? Que são as regiões polares. Mas é também passível de cair em concurso. Já teve questões que abordou, né? Questões do Enem, questões de vestibulares que abordou essas regiões também. Então vamos começar aqui, né? Regiões polares. As regiões polares, né, aquelas regiões que ficam nos polos, né, tanto no norte como no sul, são as regiões onde recebem menos radiação solar, então são as regiões mais frias do planeta, né? A maioria dessa região é coberta de gelo, com vegetação também apropriada, né, para a região e a fauna também apropriada para a região. Mas tanto a região norte, a região do Polo Norte, a região do Polo Sul guardam algumas diferenças que a gente vai ver aqui, né? A do Polo Norte, a princípio, é conhecida como região ártica e a do Polo Sul, Antártida. Também no Brasil a gente às vezes chama Antártica. No norte não é um continente, não é a região é marcada pelo um arquipélago, né? E por a maioria da região de água, né? São mares. E no sul já é uma massa maior de terra, conhecida como o continente da Antártida, né? Então a gente vai ver aqui, para começar, a gente vai falar do Ártico aqui, então a gente vai, né, visualizar o mapa do Ártico. Isso aqui é como se a gente estivesse vendo, né, um mapa de cima da parte norte da Terra, no extremo norte da Terra, né, justamente aqui onde pega o eixo do norte. E então a gente pode perceber que essa região, opa, vamos voltar aqui, circundada, né, pela essa linha vermelha meio roxa aqui, é a região do Ártico. Ela não tem uma fronteira definida, né? É a região norte do país, o extremo norte do país não tem uma fronteira definida, a maioria é o Mar Ártico aqui, né? Há algumas porções de terra, né? Principalmente a principal delas é a Groenlândia aqui, e alguns países, né, que são banhados por esse mar Ártico, na região norte de alguns países e algumas regiões, como o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, né, o Canadá, a própria Groenlândia, as escandinavas aqui, né, na Europa, Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, boa parte da Rússia e das antigas ex-repúblicas soviéticas, né? Então, a gente tem aqui essa região banhada pelo mar Ártico. Beleza, gente? Né? Que é uma região, em sua maioria, né, de ilhas, né? É uma região mais de água, né? A população do Ártico, né? Apesar de não ter uma terra, uma massa contínua de terra, né? Mas tem ilhas e tem regiões que abrangem tanto ao norte do continente americano como ao norte da Europa. Né? Regiões que conhecidas como setentrionais. Toda vez que vocês ouvirem ou lerem essa palavra setentrional, está se referindo ao norte. A população do Ártico. Vamos primeiro falar aqui da população. Né? O livro de vocês trata de cada parte, né,
de várias características do Polo Ártico. Então a gente peguei aqui da população, tem os Inuites, né, e os Lapões. É a principal população autóctone, ou quer dizer, indígena, nativa da região. Nativa quer dizer que já estava lá mesmo antes da chegada do europeu, por exemplo, do ser humano das civilizações modernas, né, industriais. Muitas das vezes esses povos do Ártico são chamados de esquimós, de uma forma geral, né? Mas eles têm suas denominações étnicas, como os Inuits, né? Os Lapões, que ficam na Finlândia. A gente vai ver aí. Os Inuits estão mais associados a essa ideia dos esquimó, né? Aquele esquimó tradicional que é tratado na ficção, por exemplo, né? E os Lapões são mais associados aos povos da Escandinávia, Finlândia, Suécia. Esses grupos de nativos eram basicamente de caçadores e coletores antes da chegada né, de grupos humanos das civilizações industriais atuais. Contudo, a partir do século XX, com o aumento da influência dos povos ocidentais industrializados, esses grupos passaram a adotar um estilo de vida mais sedentário. Então se você for no Canadá, né, no extremo norte, você vai ver grupos desses indígenas já adaptados à vida, né, sedentária, mas antes eles eram mais caçadores e coletores, né? A maioria por exemplo, desses grupos da América do Norte, os Inuites, eles são muito assemelhados com os índios pré-colombianos, que já estavam aqui antes da chegada do europeu. Provavelmente, né, a tese mais aceita da ocupação do nosso continente via Estreito de Bering seria que esses povos teriam vindo do extremo leste asiático através do Estreito de Bering, né? E os esquimós, esses chamados de esquimós, são apenas mais uns desses povos que ficaram, né, caçadores e coletores por muito mais tempo. Essa ocupação do Ocidente, né, foi iniciada em 1909, né, como vocês podem ver na página 97 de quem tem o livro. Só coloquei aqui uma observação, quem quiser ler, né, que diz aqui que em 1909 o explorador Robert Edwin Perry, né, chegou ao Ártico acompanhado por 5 esquimós. Aqui, né, até se refere. Aqui uma característica, né, botei para vocês aqui uma foto de uma família Inuit e uma família de Lapão. Pode ver que são bem diferentes, né? Esses da esquerda aqui, na foto preto e branco, se assemelham mais a índios nativos americanos e os outros mais aqueles europeus, né? Os Lapões são mais aqueles europeus, principalmente da Finlândia, né? E da Noruega, mas principalmente da Finlândia. Normalmente, a Finlândia é associada, na Lapônia, associada a esse povo, né? Aos Lapões. Então, essa é a principal característica étnica dos povos da ocupação humana que já existia antes lá da chegada dos povos industriais, né, modernos, né. Recursos econômicos do Ártico, né, aí chega essa parte bem importante, né, não que a outra não seja, mas o petróleo e gás natural é muito presente no território, no subsolo do Ártico, como também do Antártico, né. A caça e pesca é uma atividade econômica também, né, principalmente que ela remonta, né, aos povos que já existem, que já viviam lá, né, antes da chegada do moderno, das civilizações atuais, desculpa. A região do Ártico é rica em petróleo e gás natural, devido à grande presença de plâncton e algas, né, responsável pela formação de combustíveis fósseis, né. Então tem muitos combustíveis fósseis nessa região do Polo Ártico. Existe muita, né, exploração de combustível fóssil na região do Polo Ártico, né, no Alasca, de gás, né. A caça e pesca, após a influência dos povos industrializados, tomou dimensões predatórias que, somadas à extração de gás e petróleo, são de crescente preocupação ambiental. Então, a caça e pesca hoje na região do Ártico, né, a caça à baleia, por exemplo, né, a caça a animais marinhos, né, da região, tem se tornado predatória devido aos interesses econômicos, né, dessas espécies, ligado a essas espécies. Então,
muitas espécies têm entrado em extinção. Por isso que a preocupação ambiental não é só a preocupação com o meio ambiente em si, mas também com as espécies, né, que lá vivem. Aqui temos também, né, aqui volta. A geopolítica, né? Geopolítica, como a gente fala de política, né, sempre é bom, importante destacar né, as, as relações geopolíticas, né, as relações geográficas que interferem na política. Né? Devido às suas riquezas minerais e sua natureza geográfica, o Ártico é alvo de uma intensa disputa geopolítica entre muitos países do hemisfério norte, né? Aqueles lá, principalmente aqueles que estão lá, que são banhados pelo mar do Ártico. Né? Entre esses países destacam-se a Rússia, Noruega, Suécia, Canadá, Finlândia, Islândia e os Estados Unidos da América. EUA, como vocês sabem, é Estados Unidos da América. Né? Aqui uma plataforma de petróleo no Ártico. Agora a gente passa para a Antártida, né, que já é o extremo sul. E do mesmo jeito que eu mostrei um mapa do Polo Norte, a gente vê aqui um mapa do Polo Sul, e a gente vê que existe uma parte de terra mais compacta, né, que pode ser chamada de Antártida, diferente do Ártico, que não existe. Então, por isso que é conhecido como um continente, né, continente da Antártica ou da Antártida. A distância em relação ao resto dos continentes onde os seres humanos, né, habitam há milhares de anos, né, e o frio nessa região fez com que essa região não fosse habitada por seres humanos, por população humana, somente, né, de animais. Então, durante muitos anos hoje, né, temos grupos de cientistas lá, mas não existe nativos, né, da Antártica. Então, mas é o segundo. Vamos direto então, já que vocês já visualizaram aqui o mapa da Antártida, vamos para as características, os aspectos gerais da Antártica. Chamado de Antártica, né, para ficar brasileiro. Diferente do Ártico, a Antártica é uma massa de terra contínua no polo sul do planeta. É o segundo menor continente do planeta. O primeiro menor, né, é a Oceania, como a gente viu na aula passada. Não possui população humana nativa, apenas cientistas de diferentes países, inclusive o Brasil. A região ocidental é menos fria, né? E a região oriental mais gelada. Então, a maioria desses cientistas, desses que procuram botar bases de pesquisas, ficam na região mais ocidental, ou seja, menos fria, que não fica o ano todo gelada, né? Como a região oriental. A exploração e a pesquisa, né, a presença humana na Antártida, então está relacionada aos interesses dos países, né, que desenvolvem pesquisas científicas e têm interesses econômicos e geopolíticos na região. Então, para que não houvesse um conflito, em 1950, em 1º de dezembro de 1950, entrou em vigor, foi criado, né, elaborado um tratado chamado Tratado da Antártida, que entrou em vigor em 1961. Esse tratado, né, visa manter a ocupação pacífica do continente para fim de pesquisa científica, olha só, evitando a militarização, né, atividades nucleares e preservação do meio ambiente. A militarização, né, que ela é característica de áreas que foram ocupadas por povos ocidentais, né, com interesses imperialistas, né, interesses econômicos em geral. Então, esse tratado procura evitar isso, né? Atividades nucleares, porque na época que o tratado foi desenvolvido, os países ocidentais, principalmente as potências ocidentais, como Estados Unidos e a União Soviética, desenvolviam, né, os seus programas nucleares, então, e tinha desenvolveu um grande medo, né, de que essa região fosse utilizada para testes nucleares, como muitas regiões desérticas do continente americano ou, né, da Polinésia, por exemplo, né, estavam sendo utilizadas
desértica de população ocidental, que, por exemplo, na Polinésia, muitas bombas foram testadas em regiões muito próximas de população humana nativa. Tem aqui uma dica, pode dar uma olhada na página 100, sobre a página 100 tem uma descrição mais ou menos essa que eu coloquei aqui para vocês sobre o tratado, né? Devido ao aumento da preocupação com o meio ambiente, né? O meio ambiente também é muito, né? Nos últimos anos foi elaborado o Protocolo de Madrid em 1991. Né? Na década de 90 ela foi crucial para o desenvolvimento da questão ambiental. A questão ambiental desenvolveu muito a partir da década de 1990, depois da Guerra Fria. Em 1992, aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos a Eco 92, né? Uma das maiores conferências sobre o meio ambiente no mundo. Mas esse tratado, esse Protocolo de Madrid entrou em vigor em 1998, da mesma forma que no Ártico, essas preocupações foram ampliadas devido a evidências científicas do aquecimento global. Ou seja, o tratamento tanto do Polo Norte como do Polo Sul, essa preocupação com o meio ambiente, né, se tornaram cada vez mais agudas, mais fortes, né, devido às evidências científicas do aquecimento global. Né? Então, já existe a possibilidade do aquecimento global derreter, né, calotas polares e prejudicar animais, tanto dos dois polos, norte e sul, né? E então, né? E ainda mais com a exploração, com a atividade humana exploratória sem freio, sem regras, isso aí poderia se estar mais grave ainda, né? Se agravar mais. O Brasil e a Antártida, né? Agora eu falei aí que o Brasil tem né, uma presença na Antártida, né? Essa presença começou a partir de 1984, aí no finalzinho do regime militar, né? Já estava acabando. Ela é realizada na Estação Comandante Ferraz. O Comandante Ferraz foi um dos pioneiros a desenvolver, né, a exploração científica na Antártida pelo Brasil, né? Ela fica na Ilha do Rei Jorge. A gente vai ver no mapa aí, essa Ilha do Rei Jorge. A presença brasileira na região se justifica por natureza científica, geopolítica e ambiental. O PROANTAR, Programa Antártico Brasileiro, desenvolve pesquisa que contribui para pesquisas, né? Tem que ser pesquisa, que desenvolvem pesquisas que contribuem para a área da medicina. Beleza? Desenvolvem pesquisas. A Fiocruz também desenvolve pesquisa na região, ou seja, o Brasil tem uma atuação muito forte, né, na Antártida, justamente por interesses científicos, né, como vocês podem conferir depois no finalzinho, no começo, lá em cima da página 101. Aqui o mapa, como prometi para vocês, o mapa da Antártida com a base brasileira, justamente aqui nessa região aqui, né? Tem uma península. Onde é que fica a base brasileira aqui? Ilhas Argentina, Venezuela. Rocha exposta. Então vocês podem ver que a exploração se dá aqui, na parte do lado esquerdo aqui, que é a parte ocidental, não na parte oriental, que é mais fria, mais gelada, né? Aqui é a Estação Comandante Ferraz. Quem assistiu o seriado Big Bang, a Teoria, tem um episódio em que aqueles garotos cientistas, eles vão, o Sheldon, né, é convidado para trabalhar numa dessas estações, então eles vão trabalhar, não sei se é no Polo Norte ou no Polo Sul, mas eu acho que é na Antártida, sim. E mostrou, mais ou menos, os cientistas vivem assim, nesses trailers, essas bases são montadas assim, né, com esses trailers, esses containers, né, na verdade, né, esses containers, né. Então é muito parecido mesmo com o que um seriado mostrou, e alguns filmes também, até alguns filmes de terror, que eu não lembro o nome aqui,
mostram, às vezes, essas bases nas regiões, né, polares. Beleza, pessoal? Tranquilão? Alguém tem alguma dúvida sobre alguma atividade, sobre algum exercício? Queira fazer alguma pergunta também sobre a prova, sobre o teste ou sobre a prova? Como vai ser? Não. Porque a gente ainda tem mais uma aula semana que vem, né? Semana que vem a gente tem aula. Esse capítulo está finalizando. Eu vou concluir os outros exercícios semana que vem e a gente já vai estar falando das questões do material que vai ser cobrado na prova final do quarto bimestre, para a gente concluir esse ano aí. Então o livro está quase no finalzinho aí. Então resolva esses exercícios com tranquilidade. Quem tiver dúvidas, pode chamar no WhatsApp, beleza? Se não tendo mais alguma pergunta, nada. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Não tem tranquilo, então. Não tem mais nada a falar, né? A perguntar, pode. Tá até liberado já. Valeu? Tchau. Falou, então. Tchau, professor. Tchau, Davi. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, galera. Aqui, stop sharing. Beleza, vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Kathleen deu boa tarde.